Prólogo. Como a vida interior é uma forma cada vez mais consciente da vida da graça em toda a alma generosa, falaremos primeiro da vida da graça para poder avaliar bem o seu valor. Veremos em seguida o que é o organismo espiritual das virtudes infusas e dos dons do Espírito Santo, que derivam da graça santificante em toda a alma justa. Isso nos levará a falar da habitação da Trindade na alma dos justos, e também da influência constante que sobre ela exerce nosso Senhor Jesus Cristo, mediador universal, e também Maria, medianeira de todas as graças. Tais são as fontes da vida interior, elas são muito elevadas, assim como a fonte dos rios se encontra nas mais altas montanhas. E é por descer das alturas que nossa vida interior pode subir até Deus e conduzir-nos a uma união muito íntima com Ele. Nesta primeira parte, depois de falar das fontes da vida interior, trataremos de sua finalidade, isto é, da perfeição cristã a qual ela está ordenada e da obrigação de tender para ela, cada um segundo sua condição. Em todas as coisas, é preciso primeiro considerar a finalidade, pois é a primeira na ordem da intenção, embora seja a última na ordem da execução. É ela o que primeiro desejamos, embora só obtenhamos em último lugar. É por isso que nosso Senhor começou sua pregação falando das bem-aventuranças, e é por isso também que a teologia moral começa pelo tratado sobre o fim último ao qual devem estar ordenados todos os nossos atos. Capítulo 1. A vida da graça, vida eterna começada. A vida interior do cristão supõe o estado de graça, que é contrário ao estado de pecado mortal. E, no plano atual da providência, toda alma está, ou em estado de graça, ou em estado de pecado mortal, em outras palavras, ou ela está voltada para Deus, fim último sobrenatural, ou está desviada dele. Nenhum homem se encontra em um estado puramente natural, pois todos são chamados ao fim sobrenatural, que consiste na visão imediata de Deus e no amor que dela resulta. Para esse fim supremo é que a humanidade foi ordenada desde o dia da criação, e, depois da queda, é para esse fim que nos conduz o Salvador, que se ofereceu como vítima pela salvação de todos os homens. Naturalmente, para ter uma verdadeira vida interior não basta estar em estado de graça, como uma criança após o batismo, ou como todo penitente depois da absolvição de suas faltas. A vida interior exige, além disso, uma luta contra tudo que nos leva a recair no pecado, e uma séria e constante aspiração da alma por Deus. Mas, se tivéssemos um profundo conhecimento do estado de graça, veríamos que ele não é apenas o princípio de uma verdadeira vida interior muito santa, mas é também o germe da vida eterna. É preciso insistir neste ponto desde o princípio, recordando o que diz São Tomás: o mínimo grau de graça santificante vale mais que o bem natural do universo inteiro. 1ª questão 113, artigo 9. Pois a graça é o germe da vida eterna, incomparavelmente superior à vida natural de nossa alma ou à dos anjos. Isso é o que melhor nos mostra o valor da graça santificante que recebemos no batismo, e que a absolvição nos devolve, se tivermos tido a infelicidade de perdê-la. Só se pode conhecer o valor de um germe quando se conhece, de alguma maneira, aquilo que ele pode gerar. Para saber, por exemplo, na ordem da natureza, o valor do germe contido em uma bolota de carvalho, é preciso já ter visto um carvalho plenamente desenvolvido. Na ordem humana, para saber o valor da alma racional ainda não desenvolvida de uma criancinha, é preciso saber do que é geralmente capaz a alma humana em um homem que já atingiu seu pleno desenvolvimento. Da mesma forma, não podemos conhecer o valor da graça santificante presente na alma de um pequeno batizado e em todos os justos, se não tivermos considerado, ao menos de forma imperfeita, o que será o pleno desenvolvimento dessa graça na vida da eternidade. E convém considerá-lo à luz das próprias palavras do Salvador. Elas são espírito e vida, e valem mais que qualquer comentário. A linguagem do Evangelho, o estilo de Nosso Senhor nos conduzem mais imediatamente à contemplação do que a linguagem técnica da teologia mais confiável e elevada. Nada é tão salutar quanto respirar o ar puríssimo dessas alturas, de onde emanam as águas vivas do rio da doutrina cristã. A vida eterna prometida pelo Salvador aos homens de boa vontade. A expressão vida eterna é rara no Antigo Testamento, onde a recompensa dos justos após a morte é muitas vezes apresentada de forma simbólica, na figura, por exemplo, da terra prometida. Isso se compreende facilmente, uma vez que os justos do Antigo Testamento, depois de sua morte, deviam esperar que a paixão do Salvador e o sacrifício da cruz se realizassem, para verem abertas as portas do céu. Tudo,
no Antigo Testamento, estava antecipadamente ordenado a vinda do Salvador prometido. Na pregação de Jesus, tudo é ordenado imediatamente à vida eterna. E, se prestarmos atenção às suas palavras, veremos o quanto essa vida da eternidade difere da vida futura de que falavam os melhores filósofos, como Platão. A vida futura de que eles falavam era, a seus olhos, de ordem puramente natural, e eles se referiam a ela como um risco que vale a pena correr 35, sem terem sobre ela certeza absoluta. O Salvador, porém, fala com a segurança mais absoluta não somente de uma vida futura, mas da vida eterna superior ao passado, ao presente e ao futuro, vida totalmente real, medida segundo a vida íntima de Deus, na qual ela é uma participação, pelo único instante da imóvel eternidade. Jesus nos diz que é estreito o caminho que conduz à vida eterna, São Mateus 7,14, e que para obtê-la é preciso afastar-se do pecado e observar os mandamentos de Deus, São Mateus 19,17. Ele diz em diversas ocasiões, no quarto evangelho, quem crê em mim tem a vida eterna, São João 5,24, 6, 40.47.55, isto é, aquele que crê em mim, Filho de Deus, com uma fé viva, unida à caridade, à prática dos mandamentos, esse tem a vida eterna já começada. É o que Jesus afirma também nas 8 bem-aventuranças, logo no início de sua pregação, São Mateus 5,3, 12 Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus, o bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, o bem-aventurados os corações puros, porque verão a Deus. O que é então a vida eterna, senão essa saciedade, essa visão de Deus em seu reino? Em particular aos que sofrem perseguição por causa da justiça, ele diz, alegrai-vos e exultai, porque grande será a vossa recompensa nos céus. Mais claramente ainda, antes da paixão, Jesus diz, conforme é narrado em São João 17,3, Pai, chegou a hora, glorifica teu Filho, a fim de que teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a carne, a fim de que, a todos aqueles que lhe deste, ele conceda a vida eterna. Ora, a vida eterna é que te conheçam a ti, o único verdadeiro Deus, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. O próprio São João Evangelista nos explica essas palavras do Salvador, quando escreve, caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas aquilo que seremos um dia ainda não se manifestou. Sabemos que, por ocasião desta manifestação, seremos semelhantes a ele, porque o veremos tal como ele é. A primeira epístola de São João 3,2. Nós o veremos tal como ele é, e não somente pelo reflexo de suas perfeições nas criaturas, na natureza sensível ou na alma dos santos, que transparecem em suas palavras e em seus atos, nós o veremos de forma imediata, tal como ele é em si mesmo. São Paulo acrescenta, por ora, vemos Deus como por um espelho e de maneira confusa, mas depois o veremos face a face. Agora o meu conhecimento é limitado, mas, depois, conhecerei como sou conhecido. Primeira Epístola de São Paulo aos Coríntios 13,12. Notemos que São Paulo não diz, eu o conhecerei como me conheço a mim mesmo, como conheço o interior da minha consciência. Esse interior da minha alma, eu o conheço certamente melhor do que os outros homens, mas ele ainda guarda segredos para mim, não sou capaz de medir toda a gravidade das minhas faltas, direta ou indiretamente voluntárias. Somente Deus me conhece a fundo, os segredos do meu coração somente estão totalmente a descoberto sob o seu olhar. Ora, diz São Paulo, então eu o conhecerei como sou conhecido por ele. Da mesma forma como Deus conhece a essência da minha alma e a minha vida íntima sem intermediário, assim também eu o verei sem o intermédio de nenhuma criatura, e mesmo, acrescenta a teologia, sem o intermédio de nenhuma ideia criada. Nenhuma ideia criada, com efeito, pode representar, tal como é em si mesmo, o puro resplendor intelectual eternamente subsistente que é Deus e sua verdade infinita. Toda ideia criada é finita, é um conceito desta ou daquela perfeição de Deus, de seu ser, de sua verdade ou de sua bondade, de sua sabedoria ou de seu amor, de sua misericórdia ou de sua justiça. Mas esses diversos conceitos das perfeições divinas são incapazes de nos dar a conhecer, tal como é em si mesma, a essência divina soberanamente simples, a divindade ou a vida íntima de Deus. Esses múltiplos conceitos são, para a vida íntima de Deus, para a simplicidade divina, algo como que as 7 cores do arco-íris são para a luz branca da qual procedem. Nós, aqui na Terra, somos como pessoas que nunca tivessem visto senão as 7 cores,
e que gostariam de ver a luz pura que é a sua fonte iminente. E enquanto não podemos ver a divindade tal como é em si mesma, não conseguimos ver a íntima conciliação das perfeições divinas, particularmente da infinita misericórdia e da infinita justiça. Nossas ideias criadas dos atributos divinos são como pequenas peças de mosaico que endurecem um pouco a fisionomia espiritual de Deus. Quando pensamos em sua justiça, ela pode parecer-nos demasiadamente rígida, e quando pensamos nas predileções gratuitas de sua misericórdia, elas podem parecer-nos arbitrárias. Ao refletir sobre isso, dizemos, mas, em Deus, a justiça e a misericórdia se fundem, não há nenhuma distinção real entre elas. É verdade, podemos afirmá-lo com certeza, mas não podemos ver ainda a íntima harmonia dessas perfeições divinas. Para vê-la, seria preciso ver de modo imediato, sem a intermediação de nenhuma ideia criada, a essência divina tal qual é em si mesma. Essa visão constituirá a vida eterna. Não há como exprimir toda a alegria e amor que disso resultará para nós, amor a Deus tão forte, tão absoluto, que doravante nada poderá, nem destruí-lo, nem diminuí-lo, amor pelo qual nós nos rejubilaremos sobretudo por Deus ser Deus, infinitamente santo, justo, misericordioso. Nós adoraremos todos os decretos de sua providência em vista da manifestação de sua bondade. Teremos entrado em sua alegria, segundo a expressão do próprio Salvador. Muito bem, servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, eu te constituirei sobre muito. Entra na alegria do teu Senhor. Entra em Gaudium Domini Tui. São Mateus 25, 21.23. Veremos a Deus como ele se vê de modo imediato a si mesmo, sem, contudo, esgotar a profundidade de seu ser, de seu amor e de seu poder, e o amaremos como ele se ama. E veremos também nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Tal é, essencialmente, a beatitude eterna, sem falar da alegria acidental que experimentaremos ao ver e amar a Virgem Maria e todos os santos, e mais particularmente as almas que tivermos conhecido durante a nossa passagem pela terra. O germe da vida eterna em nós. A visão imediata de Deus, de que acabamos de falar, ultrapassa as forças naturais de toda inteligência criada, angélica ou humana. Naturalmente, uma inteligência criada pode muito bem conhecer a Deus pelo reflexo de suas perfeições na ordem criada, angélica ou humana, mas não pode vê-lo em si mesmo de modo imediato, como ele se vê. Se uma inteligência criada pudesse ver a Deus de modo imediato apenas com suas forças naturais, ela teria o mesmo objeto formal que a inteligência divina, e teria então a mesma natureza de Deus. Seria a confusão panteísta, uma natureza criada com a natureza divina. Sendo assim, uma inteligência criada não pode ser levada à visão imediata da essência divina senão por um auxílio gratuito por uma graça de Deus. Esta graça está presente nos anjos e em nós assim como um enxerto, que transforma um arbusto selvagem para permitir e produzir bons frutos. As almas angélicas e humanas somente se tornam capazes de um conhecimento sobrenatural de Deus e de um amor sobrenatural se tiverem recebido esse enxerto divino que é a graça habitual ou santificante, que é uma participação na natureza divina ou na vida íntima de Deus. Somente essa graça, recebida na essência de nossa alma como um dom gratuito, pode torná-la radicalmente capaz de operações propriamente divinas, capaz de ver a Deus de modo imediato como ele mesmo se vê, e de amá-lo como ele se ama. Em outras palavras, a deificação da inteligência, como a da vontade, supõe a deificação da própria alma, em sua essência, da qual derivam essas faculdades. Essa graça, quando está consumada e inamissível, é chamada glória, e dela procedem, na inteligência dos bem-aventurados no céu, a luz sobrenatural que lhes dá a força para ver a Deus, e, na vontade, a caridade infusa que os faz amá-lo sem que possam mais afastar-se dele. Ora, pelo batismo, nós já recebemos o germe da vida eterna, pois, por ele, recebemos a graça santificante que é o princípio radical dessa vida. Com a graça santificante, recebemos a caridade infusa que deve durar eternamente. É justamente o que o Salvador dizia à samaritana, conforme relatado em João 4,5, 26, se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu é que lhe pedirias, e ele te daria uma água viva. Quem bebe desta água do poço de Jacó voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte jorrando para a vida eterna. Se alguém perguntasse, essas palavras de Nosso Senhor pertencem à ordem da ascética ou à da mística, essa não seria uma pergunta inteligente, pois,
se elas se referem à vida do céu, com maior razão se referem também à união íntima que predispõe para ela. Aquele, diz São Tomás, que beber da água viva da graça dada pelo Salvador, não mais desejará nenhuma outra, mas desejará recebê-la mais abundantemente. Além disso, enquanto a água material desce, a água espiritual da graça eleva-se. É uma água viva, sempre unida à sua fonte, eminente, e que jorra até a vida eterna que ela nos faz merecer. Essa água viva vem de Deus, e é por isso que ela pode subir até Ele. Da mesma forma, no Templo de Jerusalém, no último dia da festa dos tabernáculos, Jesus, de pé, diz em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, de seu seio jorrarão rios de água viva. João 7,27. Aquele que bebe espiritualmente ao crer no Salvador, abastece-se em sua fonte de água viva, e pode abastecer-se não apenas para si mesmo, mas também para as outras almas que precisam ser salvas. Muitas vezes, como já observamos, Jesus repete: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Não somente ele a terá mais tarde, mas, em certo sentido, ele já a tem, pois a vida da graça é a vida eterna começada. No fundo, com efeito, é a mesma vida, assim como o germe contido numa bolota tem a mesma vida que o carvalho desenvolvido, e como a alma espiritual da criancinha é a mesma que um dia desabrochará no homem feito. No fundo, é a mesma vida divina, que está em germe no Cristo aqui na terra, e plenamente desenvolvida nos santos no com que são os verdadeiros viventes da vida da eternidade. É por isso que nosso Senhor também diz: aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6,54. A vinda do reino de Deus não é observável. Não se poderá dizer: ei-lo aqui, ou ei-lo ali, pois eis que o reino de Deus está no meio de vós, ou dentro de vós. João 17,20. Ele está ali escondido, como o grão de mostarda, como o fermento que fará levedar toda a massa, como o tesouro escondido num campo. E como sabemos que já recebemos essa vida que deve durar para sempre? São João o explica longamente: nós sabemos, diz o apóstolo, que passamos da morte à vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é homicida, e sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. 1 João 3,14. Eu vos escrevi estas coisas para que saibais que tendes a vida eterna, vós que credes no nome do Filho de Deus. 1 João 5,13. Jesus tinha dito: em verdade vos digo, se alguém guardar minha palavra, jamais verá a morte. João 8,51. E, de fato, como diz a liturgia no prefácio da missa dos defuntos: tuis in infidelibus, domine, vita mutatur non tolitur. Para vossos fiéis, Senhor, a vida não é tirada, mas transformada ao contrário. Ela desabrocha plenamente no céu. Na realidade, a vida da graça desde aqui na terra o germe da glória, gratia est semen gloriae, diz toda a tradição. São Tomás também gosta de dizer: gratia nial alio deste conquaedam inchuatio gloriae in nobis. Bossuet se exprime com frequência nos mesmos termos. É por isso que São Tomás gosta de dizer: bonum gratiae unius majus est com bonum naturae totius universi. O menor grau de graça santificante contido na alma de uma criancinha após o batismo é algo mais precioso que o bem natural de todo o universo, incluindo todas as naturezas angélicas juntas, pois o menor grau de graça santificante é de uma ordem imensamente superior, a ordem da vida íntima de Deus, superior a todos os milagres e a todos os sinais exteriores da revelação divina. É a mesma vida sobrenatural, a mesma graça santificante que está presente no justo aqui na terra e nos santos do céu. É também a mesma caridade infusa, com duas diferenças: aqui nós conhecemos a Deus, não na luz da plena visão, mas na obscuridade da fé infusa. Além disso, embora esperemos possuí-lo de uma forma inadmissível, aqui nós podemos perdê-lo por nossa culpa. Mas, apesar dessas duas diferenças, relativas à fé e à esperança, é a mesma vida, porque é a mesma graça santificante e a mesma caridade, que devem durar eternamente. É exatamente o que Jesus dizia à samaritana: se conhecesses o dom de Deus, tu é que me pedirias de beber. Quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, ao contrário, a água que eu lhe darei se tornará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. João 4, 10, 14.
É à luz desse princípio que devemos avaliar o que deve ser a nossa vida interior, e qual deve ser, aqui na Terra, o seu pleno desenvolvimento normal, de forma a constituir o prelúdio digno da vida da eternidade. Se a graça santificante, as virtudes infusas e os dons são por si mesmos ordenados à vida eterna, não serão também ordenados à união mística. Não será esta, nas almas verdadeira e plenamente generosas, o prelúdio normal da vida da eternidade. Uma consequência importante do que acabamos de dizer, desde já se pode ao menos presumir o caráter não extraordinário da contemplação infusa dos mistérios da fé e da união com Deus que dela resulta. Essa conjectura se confirmará cada vez mais de agora em diante, e se tornará uma certeza. A graça santificante e a caridade, que nos unem a Deus em sua vida íntima, são, com efeito, muito superior às graças grátis da até extraordinárias, como a profecia e o dom das línguas, que são somente sinais da intervenção divina e que, por elas mesmas não nos unem intimamente a Deus. São Paulo afirma muito claramente, e São Tomás o explica muito bem. Ora, é da graça santificante, dita graça das virtudes e dos dons, recebida por todos no batismo, e não das graças grátis da até extraordinárias, que procede, como veremos, a contemplação infusa, iluminada pelos dons do entendimento e da sabedoria. Os teólogos em geral estão de acordo sobre este ponto. Desde já podemos, portanto, presumir seriamente que a contemplação infusa e a união com Deus que dela resulta não são em si extraordinárias, como a profecia ou o dom das línguas, e se elas não são em si extraordinárias, não se situam então na via normal da santidade. Uma segunda razão, ainda mais importante, deriva imediatamente do que acabamos de dizer, sendo a graça santificante, por sua própria natureza, ordenada à vida eterna, ela se ordena também por si mesma, de um modo normal, à disposição próxima perfeita para receber de imediato a luz da glória. Ora, essa disposição próxima é a caridade perfeita unida ao vivo desejo da visão beatífica, vivo desejo que não se encontra geralmente senão na união com Deus que resulta da contemplação infusa dos mistérios da salvação. Essa contemplação não é, portanto, extraordinária em si mesma, como a profecia, mas sim algo de iminente, que, ao que tudo indica, faz parte da via normal da santidade, embora seja relativamente rara, como a alta perfeição. Deve-se mesmo acrescentar que o ardente desejo da visão beatífica só se encontra em sua forma mais plena na união transformante, ou união mística superior, que, portanto, não parece estar fora da via normal da santidade. Para bem compreender o sentido e o alcance desta razão, notemos que, se há um bem que o cristão deve vivamente desejar, é o próprio Deus visto face a face e amado acima de tudo, sem que haja mais nenhuma possibilidade de pecado. É claro que a intensidade do desejo deve ser proporcional ao valor do bem desejado, ora, aqui esse valor é infinito. Todos nós deveríamos ser peregrinos do absoluto, segundo Coríntios 5,6. Por fim, como a graça santificante é por si mesma ordenada à vida eterna, ela o é também a uma disposição próxima para receber a luz da glória logo após a morte, sem passar pelo purgatório. Pois o purgatório é uma pena que supõe uma falta, que poderia ter sido evitada, e uma satisfação insuficiente, que poderia ter sido completa, se tivéssemos aceitado melhor as penas da vida presente. É certo, com efeito, que ninguém será retido no purgatório senão por faltas que teria podido evitar ou pela negligência em repará-las. O normal seria cumprir o purgatório nesta vida, conquistando méritos e crescendo no amor, ao invés de fazê-lo após a morte, sem méritos. Ora, a disposição próxima para receber a luz da glória logo após a morte supõe uma verdadeira purificação, análoga àquela operada nas almas que vão sair do purgatório, e que têm um ardente desejo da visão beatífica. Esse ardente desejo não existe ordinariamente nesta vida a não ser na união com Deus que resulta da contemplação infusa dos mistérios da salvação. Sendo assim, essa contemplação não parece ser uma graça extraordinária, mas uma graça iminente dentro da via normal da santidade. O vivo desejo de Deus, soberano bem, que é a disposição próxima normal para a visão beatífica, foi admiravelmente expresso por São Paulo. Enquanto em nós o homem exterior caminha para a sua ruína, o homem interior se renova dia a dia. Enquanto estamos nesta tenda, gememos no ardente desejo de ser revestidos com nossa habitação celeste. E quem nos dispôs a isso foi Deus, que nos deu o penhor do Espírito, segundo Coríntios. É claro que, para tratar como convém das questões da teologia ascética e mística,
não se pode perder de vista estas alturas, tais como nolas dá a conhecer a Sagrada Escritura, explicada pela teologia dos grandes mestres. Se há um domínio em que é preciso considerar os homens, não somente como são, mas como devem ser, é evidentemente da espiritualidade. É preciso que nele possamos, acima das convenções humanas, respirar livremente o ar das alturas. Felizes as almas provadas, que, como São Paulo da Cruz, já não consideram o ar respirável senão junto de Deus, e que aspiram ardentemente por ele.